Mas Marcos, ele foi um jovem que deu muito trabalho para Paulo e para os discípulos. Por quê? Porque Marcos, ele gostava de fazer o que dava na cabeça dele. Ele não gostava de obedecer. E diz a palavra que depois que Pedro discipulou ele já estava em fase de discipulado. Agora, a igreja de Antioquia, que está em Atos 13, Deus agora ia levantar, ia separar Paulo, que Deus deu o nome, né? Paulo e Saulo, para o ministério. Por quê? Porque depois que Judas morre, o que acontece? Pedro faz a primeira pregação, 3.000 almas se rendem. Faz a segunda pregação, 5.000 almas se rendem. Então Pedro se reuniu com o discípulo e disse: olha, nós vamos colocar o sucessor de Judas. Nós sabemos o caminho que ele tomou e nós vamos colocar o sucessor. Então colocaram 2 daqueles que andavam sempre com eles, Matias e José. E colocaram o sorteio e agora cai sobre a vida de Matias. Matias é o sucessor de Judas. Mas Jesus, quando separa os 12 apóstolos, ele passa a noite orando, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus. Ele separou os 12, sabendo, separou Judas para se cumprir a palavra. Agora Pedro comete uma precipitação. Diga: Pedro comete uma precipitação. É coisa que nós temos que ter cuidado. Temos que orar e buscar Deus para não cometer precipitações na nossa vida. Pedro ora e separa Matias. Mas agora, quando a igreja começa, agora levanta contra a igreja um rapaz chamado Saulo, que estava estudando aos pés de Gamaliel, era defensor da lei, e ele começa a perseguir. No capítulo 9, o Senhor vai de encontro a ele, porque ninguém pregava para ele. Todos que pregassem a palavra para ele morriam. Ou ele prendia, ninguém pregava. Estevão tentou pregar, morreu. Então depois que ele aceita, ele passa os seus 3 anos de discipulado aprendendo. Agora ele estava pronto para fazer a primeira viagem. E a igreja de Antioquia, que através da perseguição tinha sido abrida, por causa que os irmãos se espalharam, e foi aberta a igreja de Antioquia. Paulo, depois que volta dos seus 3 anos de discipulado, ele está preparado para a primeira viagem missionária. E a igreja está em oração para que Deus levantasse homens cheios do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? A obra de Deus será feita com perfeição se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando a igreja está no capítulo 13 de Atos orando, o Espírito Santo falou. Quem foi que falou? O Espírito Santo falou. E disse: separa para mim. O Espírito Santo, a terceira trindade, a terceira pessoa da trindade, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho